Olá, amigos, muito bom dia. Meu nome é Humberto Goulart, eu sou da Agência Servidores e nós temos feito uma série de entrevistas, de conversas com gestores públicos, com o pessoal ligado ao funcionalismo público para a gente conversar a respeito do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Eu tenho a satisfação de conversar hoje com o economista Vinícius Barilli. Ele foi formado na Universidade do Kansas, trabalhou 10 anos em empresas privadas na área de tecnologia. Hoje é um gestor público na área do desenvolvimento de políticas industriais e tecnológicas. Vinícius Barilli, é uma satisfação enorme conversar com você. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Nós já conversamos várias vezes a respeito do que aconteceu nos últimos semestres, só que agora nós fomos surpreendidos por um vírus que atacou o mundo inteiro e que deu um freio de arrumação na economia mundial. Como é que nós podemos entender hoje, para a gente ser bem objetivo, o impacto fiscal disso que aconteceu para a economia internacional e para a economia do Brasil? Bem-vindo. Bom dia, Humberto. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo de novo. Na verdade, o vírus ele trouxe uma catástrofe econômica, não só para o Brasil, mas é importante que a gente tenha em mente que a situação já estava catastrófica antes, né? O Brasil chegou a uma situação de não existir uma possibilidade de administração das finanças públicas por uma série de razões. E é muito difícil explicar isso tudo depressa, mas eu vou tentar resumir da forma mais simples e mais rápida possível, apesar de que eu vou ser obrigado a fazer generalizações que vão deixar essa explicação imprecisa. Mas na década de 90, a política que foi implementada, tanto de política econômica e desenvolvimento, de política industrial, tiveram um certo viés e houve um crescimento absurdo de dívida com taxas de juros que chegaram a 45% ao ano. Então, você começou a década de 90 com endividamento público, de dívida pública federal, né, de 60 bilhões e terminou a década de 90 com a dívida pública chegando na casa de 900 bilhões. Então, é um aumento de 15 vezes. Nesse ponto, o país já era inadministrável em termos de finanças públicas. Só que isso continuou. As diretrizes econômicas, apesar do governo ter mudado sua linha política em algum grau, as diretrizes econômicas permaneceram basicamente as mesmas. As taxas de juros deixaram de estar na casa dos 45%, mas continuaram na casa dos 25%, dos 20%, continuando sendo as maiores taxas de juros do mundo. Então, essa dívida pública que estava em 900 bilhões, chegou a 4 trilhões agora, né? A dívida líquida, né? Está por volta de 4 trilhões. Hoje em dia, houve uma redução de taxa de juros para por volta de 6% ao ano, mas isso ainda implica em um serviço de dívida absurdamente caro para a administração federal. E esse serviço da dívida, considerando que o governo não consegue nem pagar suas próprias contas, já tem um déficit, isso passa a não ser administrável e depender de emissão de novos títulos. Então, o que o governo faz todo ano é emitir título novo para, com esse dinheiro, pagar um título anterior, né? Isso vira uma bola de neve. Isso daí já não era administrável e as políticas que foram adotadas recentemente aumentam esse rombo porque elas quebraram a base contributiva, né? E aí eu não sei se eu vou ter tempo para explicar isso, mas uma série de políticas que foram feitas causam o empobrecimento da população e causam a depressão econômica. Então, a situação já era muito grave e com o Covid o que isso fez foi que agora o governo precisa gerar uma série de ajudas e vai perder uma arrecadação num volume que já existia um déficit. Além desse déficit, o governo já tinha que pagar serviço de dívida e agora esse déficit vai aumentar enormemente. Eu já ouvi aí falar em
600 bilhões a mais de gasto, e esse dinheiro só vai poder ser financiado se forem emitidos títulos. Agora, uma coisa que ninguém fala, né, e que alguém precisa falar, é que o título só é emitido, só é vendido se alguém comprar. Quem compra o título são os bancos, são os investidores. Então, o Banco Central, ele realiza reuniões para que se possa, nessas reuniões, ele acertar com os bancos as taxas de juros, porque os bancos precisam comprar esses títulos, senão o governo não se financia. E os bancos agora, sabendo que o governo está desesperado, não vai ter outra saída, eles vão jogar essa taxa de juros lá para cima. É importante falar uma outra coisa também, que a taxa de juros chegou a 6% ao ano agora, né, por volta de 6%, e que está todo mundo comemorando, mas a taxa de juros dos países desenvolvidos, dos países que realmente sabem o que estão fazendo, estão próximas a zero ou negativas. Então, se você pega uma taxa de 0,25%, 0,35% do Fed americano, essa taxa é muitas vezes, né, talvez algumas poucas dezenas de vezes maior, menor, desculpe, do que a taxa brasileira. Ou seja, a gente paga aqui 20 vezes mais juros do que eles pagam lá. Então, é uma comemoração de que a taxa tenha caído de 15, ou de 10, ou de 20 para 6, mas, na verdade, nós ainda estamos num patamar que está fora da realidade quando o mundo inteiro trabalha com taxas de juros muito menores. Vinícius, eu queria te perguntar uma outra coisa, eu acho que é importante a gente saber agora. O governo tem tentado resolver o problema. Vai ter que financiar e, para financiar, tem que se financiar. Mas aí tem outras propostas que vieram atrás disso tudo. Quer dizer, o Congresso já desde o ano passado vinha tentando cortar direitos de trabalhadores, se fez uma reforma trabalhista, se pensa em fazer uma reforma fiscal, mas ninguém sabe onde está, então não sabe para onde vai. Tem solução nessa área? O governo vai ter que liberar dinheiro, vai ter que criar dinheiro. Quer dizer, se a crise durar muito, o país quebra? O país já está quebrado há muito tempo, né? A crise que existe hoje deu uma facilitação para o governo, ela facilitou ao governo de colocar pautas que já eram de interesse, né? Quando você corta direito trabalhista, na verdade, você está criando o problema, que é uma das propostas deles, né, de flexibilização de contratos trabalhistas, você, além de retirar dinheiro do sistema de seguridade social, dinheiro que o governo vai ter que parir de algum lugar, né, você, além disso, você coloca o trabalhador numa situação ainda mais fragilizada. Porque hoje, além do desemprego gigantesco que nós temos no país, nós temos, além disso, o subemprego. A pessoa que hoje não está com carteira assinada e que ganha uma quantidade muito pequena de dinheiro. Quando você soma isso daí, é uma porcentagem muito grande da força de trabalho. Essa gente não só não contribui para a Previdência Social, e assim o governo tem um problema sério de contas, mas essas pessoas ganham menos do que o mínimo necessário para manter a economia funcionando. Não tem dinheiro girando o suficiente na economia brasileira. Se você pega um trabalho sem nenhum treinamento, sem nenhuma profissionalização num país, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em algum lugar desse, a pessoa facilmente ganha 2, 3 mil dólares por mês. Isso daí daria 10 mil reais no Brasil. E você vê que aqui no Brasil, para o sujeito ganhar 10 mil reais, ele tem que estar num patamar muito acima. Então, a quantidade de dinheiro que é gerado no país, e quando você flexibiliza essa legislação, você cria um problema ainda mais sério para o trabalhador daqui, sem gerar o emprego que eles dizem que vai se gerar, porque você vai para a França, você vai para a Alemanha, você vai para os países escandinavos, você vai para a Itália, você vai para a Coreia. Os direitos trabalhistas são infinitamente maiores do que os que nós temos aqui agora. E eles não têm problema de um desemprego tão brutal, né, quanto o que nós temos aqui. Então, o fato de se ter ou não ter emprego, e principalmente de se ter ou não ter emprego de qualidade que mantenha a economia de um tamanho suficiente para que o governo exista e mantenha a rede de seguridade social que ele tem hoje e o mínimo de qualidade de vida da população, tem muito mais a ver
com a divisão internacional do trabalho. Nós, no Brasil, trabalhamos com o que a gente chama de serviço porco, né? A gente tá desindustrializando o país e aqui, cada vez mais, a gente tem como alternativas de serviços de alternativas de trabalhos, os trabalhos nas áreas de serviço e nas áreas de produção de produtos básicos. Você não vai conseguir um salário alto para uma pessoa que está cortando cana, para uma pessoa que está trabalhando numa mineradora, numa pessoa que está trabalhando em serviços que ganham menos. Então, isso daí não mantém o país funcionando, isso daí traz uma pobreza muito grande para a população, e quanto mais se desindustrializar o país, mais isso vai se agravar. E hoje em dia, as políticas que estão sendo feitas, tanto de doação de dinheiro, né, que é o que eles estão propondo, que vai gerar um gasto muito grande, que vai precisar ser financiado, quanto às políticas de desenvolvimento, que na verdade estão promovendo a perda do pouco que tinha sobrado de indústria no país, vão provocar um agravamento na situação econômica do país. Eu não sei se eu te respondi. Eu, inclusive, Vinícius, fiquei muito curioso quando você respondeu isso, porque eu conversei com outro economista essa semana a respeito da proposta que chegou a circular pelo Congresso Nacional de diminuir salário de servidor público, de diminuir salário de deputado, de diminuir quem ganha do serviço público. E aí esse economista me dizia o seguinte, por que é que não passou isso no Congresso? Ele disse, olha, porque as pessoas se deram por conta que muitas prefeituras pequenas deste país fazem com que o município sobreviva porque boa parte das pessoas daquela cidadezinha são servidores públicos. E se o prefeito tiver que diminuir salário, ele vai diminuir essa circulação de dinheiro na cidade. E mesmo recebendo uma garantia do governo, que não se sabe se vai poder cumprir, de que o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, será mantido, o prefeito teria um problema sério no ICMS, que é o único imposto que ele tem de geração própria naquela cidade. E para a gente encerrar essa nossa conversa... Deixa eu até não, mas vai falar. na tua pergunta, porque a minha pergunta é a seguinte, tem solução? O que se pode adotar para que haja essa circulação de dinheiro e que o país consiga sobreviver a essa queda tão grande, já que você afirma que o Brasil já está quebrado? Roberto, um problema muito sério é o seguinte, o país chegou a essa situação com políticas que priorizaram a economia monetária e a economia financeira, e não a economia real. Então, o país garantiu o pagamento de juros e o compromisso de pagamento de juros, você vê o crescimento gigantesco dessa dívida por muito tempo. Então, de 90 para cá, já são 30 anos com o mesmo modelo econômico, né? Esse modelo neoliberal, que coloca o sistema financeiro como prioridade. O que acontece é que com isso daí você não deu às estruturas do país o investimento que precisava ser dado. E hoje a gente tem um total apagão das estruturas. Então você tem o produtor de soja que não tem onde armazenar, que tem que colocar a soja num caminhão que vai andar numa estrada esburacada, para chegar numa balsa, o sujeito que tem uma indústria que vai ter um custo de energia muito caro, e por aí vai, né? Fora a quantidade enorme de regulamentações que foram criadas no país, de leis que foram criadas que dificultam a atividade econômica. Então, hoje, a gente chegou numa situação em que você não tem como ter uma competitividade minimamente necessária para que você tenha produção aqui dentro do Brasil. A nossa sorte recentemente foi essa desvalorização do real, que acaba facilitando um pouco a vida das empresas brasileiras. Mas se você não conseguir desenvolver o país, a economia nunca vai caber e o governo nunca vai caber no que se espera de um país, em termos de qualidade de vida, em termos de serviço público. E essas doações e essas ajudas que o governo está propondo, elas têm que ser pagas. Então, uma questão que precisa ser falada, e eu não sei por que nenhum economista fala isso no Brasil, é a flexibilização quantitativa. Quando o país chega num grau de endividamento como esse que nós estamos, que foi o que aconteceu na Europa, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu no Japão,
os bancos centrais desses países começam a emitir dinheiro. E eu não estou falando aqui de emitir título. A gente fala isso, o pessoal nem isso consegue entender aqui no Brasil. Eles não estão emitindo título, eles estão emitindo dinheiro sem lastro, porque o sistema de dinheiro com lastro acabou em 1971 com o fim do Bretton Woods. E aqui ninguém fala disso, ninguém apresenta essas realidades. O governo tinha que estar fabricando dinheiro para cancelar a dívida, porque essa dívida não é mais administrável. Aí muita gente vai dizer, mas isso daí é inflacionário, o encilhamento. Essa dívida não tem nada a ver com a dívida do encilhamento, porque você vai fazer cancelamento de títulos para investimento, títulos de pessoas de investidores que têm volumes grandes. Esse dinheiro não vai para a economia real na sua grande maioria. O dinheiro que fica na economia real é o dinheiro do pequeno investidor. Esse daí, se o governo realmente comprar os títulos dos pequenos, eles vão pegar esse dinheiro e vão levar em parte para a economia real. Mas o pessoal que tem grandes investimentos, isso daí vai para um outro ativo financeiro, não vai para a economia real, não vai inflacionar nada. E os Estados Unidos agora está fazendo uma emissão de 6 trilhões de dólares, e só os Estados Unidos, né? Porque é o jeito, é a única forma de se administrar uma dívida nesse tamanho. No que se refere ao déficit corrente, isso daí só desenvolvendo o país. Não existe atividade econômica suficiente para viabilizar o governo do país. Vinícius, eu quero que você resuma em 1 minuto isso que você me disse, e eu vou pedir que você faça isso. Tem solução, mas o Brasil precisa mudar as suas políticas. É isso que você quer dizer? O Brasil precisa mudar suas políticas, parar de focar na parte econômica e financeira, precisa fazer um tipo de financiamento público com essa flexibilização quantitativa, com uso de reserva cambial. Ele tem que fazer com redução de taxa de juros, mas redução real, não uma redução que fique 20 vezes maior do que a dos países. E principalmente tem que voltar a fazer política industrial, porque o país não tem política industrial desde a década de 90. E não é possível a gente imaginar que o Brasil vai poder viver, um país de 200 milhões de habitantes, apenas com exportação de commodities, que é o que a gente está voltando a ser. E um dos principais problemas, uma das nossas commodities que parecia um sucesso era o petróleo, agora tem essa queda brutal. Vinícius, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por participar desse encontro com a gente. É uma pena, tem tanto assunto, tem tanta coisa boa, mas a gente também não tem tanto tempo assim. Mas muito obrigado, muito sucesso para você. Eu lhe agradeço, Humberto. Desculpe aí por eu ter feito as coisas de forma tão resumida, mas não havia tempo.